Aliás, perdão, é Números capítulo 13, tá? Depois a gente vai dar uma analisada no 14, porque tem a ver com a texto, né? Mas vamos para o capítulo 13, primeiro verso 25 de Números. Enquanto os irmãos estão achando, já vou orando, Senhor nosso Deus, agora é a oração para a palavra da noite oficial, a pregação. Meu Deus, que o Senhor possa usar conforme o trecho dele, para que eu fale o que está escrito e na inspiração do que está escrito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Números capítulo 13, o quarto livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amém. Capítulo 13, quem puder se levantar, se não puder pode ficar sentado, mas se puder, só para a gente ler, depois você pode se sentar. 25 ao 33 de Números, capítulo 13, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto para Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Bem, vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A igreja pode se sentar. Irmão, nós conhecemos esse trecho, né? Tem também lá em Deuteronômio, né? Narra também. Mas aqui em Números me parece que está mais completo, não é? Então, nós sabemos que Moisés, ele enviou quantos espias? 12. 12, dos quais 2 eram Caleb e Josué. E eles foram e espiaram a terra que o Senhor já havia falado que daria para o povo de Israel. 12 porque cada tribo, né? Um representante cada tribo. Os 12 espias, né? Muitas vezes o número 12, em muitas partes, ele é associado, né? Às 12 tribos, aos 12 apóstolos, né? Mas aqui ele enviou 12 espias, né? Como nós vimos. E o que aconteceu? Eles foram espiar a terra. Eles até trouxeram um cacho de uva numa vaca, carregado por 2 homens. Imagina o tamanho desse cacho de uva, para mostrar para Moisés e provar: realmente a terra é boa, a terra é uma terra que manda leite e mel. Porém, lá existem gigantes, os filhos de Anak. Ou seja, a terra é boa, mas se nós formos contra os moradores da terra, nós vamos ser devorados facilmente. Mas aí, quando eles começaram a dar um relatório negativo, o que me chama a atenção
é o que disse Caleb, verso 30. Então Caleb fez cair o povo, calar o povo, melhor dizendo, perante Moisés, e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quer dizer, Caleb já se opôs ao relatório. Mas aí, infelizmente, tem sempre o porém, né? Eles insistiram, dizendo que realmente o povo daquela terra era mais forte do que eles. E diante dos filhos de Israel, infamaram. Essa palavra aqui é muito séria. Eles caluniaram, né, a terra que haviam espiado. Eles viram homens de grande estatura, os gigantes, os filhos de Anak. E o que está no final do verso 33 é extremamente positivo para a gente analisar como que uma visão não espiritual, carnal, ela é destrutiva. Olha só o verso 33, parte B, depois da vírgula e depois da palavra gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quer dizer, eles já estavam se enxergando derrotados. Isso é muito grave. Ou seja, eles entregaram o que Deus deu a eles, eles entregaram naquele momento como algo negativo. Eles se opuseram a Deus. Eles caluniaram o propósito de Deus, que disse a eles que entregaria os inimigos nas mãos deles. Ele falou isso por diversas vezes, desde que também eles obedecessem. Porque Deus não vai entregar nada na mão de desobediente, né? Tinha essa condição, mas Deus já havia garantido isso a eles, não é? E aí, olha só o verso 1 agora do capítulo 14, para a gente não perder o rumo da caminhada. Levantou-se, pois, toda a congregação. Olha o que um relatório faz, negativo. E gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, verso 4 do capítulo 14: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, irmãos, Deus, o que acontece? Deus, nós temos algumas aplicações aqui para nós. Nós sabemos que não tem Canaã para nós hoje aqui na terra, nós já falamos isso. Tem bênção, mas Canaã não mais. A nossa Canaã é o quê? Celestial. Então, na nossa trajetória, infelizmente, porque aqui eram pessoas do povo, certo? Nós podemos ver isso claramente. Muitas pessoas, elas vão querer voltar atrás. Eles haviam sido libertados do Egito com mão poderosa, o Senhor fez isso. O Senhor já havia feito grandes sinais aos olhos de todo Israel e também aos olhos dos egípcios. Deus já tinha mostrado, provado para eles que Ele estava com eles. Mas aí é aquela história, quando começa a vir dificuldade, o Senhor nos trouxe para o deserto, para morrermos no deserto. Teria sido melhor o povo ficar no Egito. Quantas pessoas
tem sentido saudade do mundo? Quantas pessoas têm querido voltar atrás? Deus libertou? Então essa é a aplicação. E muitas pessoas querem voltar atrás. Por quê? Por causa das dificuldades. Então hoje, nós vivemos uma geração de crentes que quando começa a haver dificuldade, é muito típico, é muito normal acontecer isso. Ah, não é de Deus não, porque se fosse de Deus, não estaria acontecendo isso. Deus não está nesse negócio. Teria sido melhor se a gente tivesse ficado. Você vê, isso é muito normal. Porque é só começar a dificuldade que o crente carnal começa a querer voltar para o mundo. E aqui eu posso dizer que eram pessoas carnais, né? Por isso que eu estou me referindo a crentes carnais. Entendeu? Então, vamos levantar um capitão que nos leve de volta para onde? Olha a rebelião declarada contra Deus e contra Moisés, a quem Deus levantou para libertar o povo, contra Arão. O homem de Deus fez o que? Moisés, verso seguinte: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, um sinal de lamento, né, de tristeza, de uma dor profunda, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se-lhes o seu amparo, ou retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então quer dizer, olha só, novamente, o que foi falado por Josué e Caleb. Primeiro ele falou Caleb, não é? Já aqui agora, lá no capítulo 3, Caleb, né? Ele fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui agora são Caleb e Josué, não é? Eles rasgaram as vestes deles, porque eles viram que aquilo ali foi uma coisa, uma rebelião terrível contra Deus. Porque quando Deus nos manda fazer algo, e nós, caso nós nos colocarmos de uma forma contrária ao que Deus mandou fazer, isso configura-se numa rebelião. É isso. Isso acaba sendo uma rebelião contra o Senhor, como fala no verso 9. Tão somente, verso 9, capítulo 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Eles não têm mais o amparo deles. O Senhor é conosco, não os temais. Então quer dizer, Caleb e Josué, eles estavam confiando em Deus, eles estavam com a palavra que Deus havia dado no coração deles, de que o Senhor entregaria os moradores da terra para eles. Mas aí é o porém de novo aí, ó, não é? Verso 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha a rebelião. Vamos apedrejar Caleb e Josué. Olha só a carnalidade, o exemplo claro de rebelião. Parte B do verso 10. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel.
Quando eles intentaram matar Caleb e Josué, quem os defendeu? A glória do Senhor apareceu. Amém. Irmãos, aqui está a questão. Quem defende Deus por Deus é defendido. Amém. Quem está no projeto de Deus não está contra ele, como ele está. Amém. E Deus honra aqueles que honram a ele. Amém. E os que desprezam a ele, nós falamos muito que a Bíblia fala que muitos passagens acabam sendo desprezados. Imagina naquele momento a ira deles: nós vamos matar vocês agora. Por quê? Porque eles não aceitaram a palavra de Deus, que era de que eles tinham que continuar no projeto. Eles não aceitaram. Então, o que a gente vê aqui? A obra de Deus, ela é feita com oposição. Oposição. Não adianta querer fazer a obra de Deus na questão do aliar-se com um, com o outro, no sentido de projeto contrário ao que Deus falou. Não adianta. Nós sabemos que essas pessoas aqui acabaram pagando o preço muito caro. Mas aqui já começou a situação. Se eles fossem tementes a Deus, quando eles viram a glória de Deus, eles teriam se quebrantado ali. Não é? Mas infelizmente, eles já estavam com a rebelião no coração. E a gente sabe que a rebelião, ela é como o quê? Um pecado de feitiçaria. Traz ali a presença do maligno. O maligno colocou ira no coração deles, colocou oposição. E nós sabemos que Deus não trabalha na oposição, nem na divisão, nem na corrupção. Ele trabalha na união. Só que não adianta a gente querer unir aqueles que são contrários. Aqui Caleb e Josué, eles deram a cara para bater, ficaram com Deus. E o melhor de tudo é ficar com Deus. Ficou do lado certo. Ficou do lado certo, guardou a palavra, porque Deus havia falado. Amém. Porque quem guarda a palavra de Deus, na hora da aprovação, na hora que o diabo se levantar contra a sua vida para tentar atacar da sua vida, de alguma forma, a glória do Senhor vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. E se ninguém te defender, ainda que você esteja de uma forma em desvantagem, o Senhor vai se levantar, vai te proteger, a glória do Senhor vai manifestar, e o inimigo vai ver quem é de Deus e quem é do cão, quem é do Senhor e quem é de Satanás. Essa é a questão. Hoje, por exemplo, no meio da obra de Deus, olha só, vamos olhar para a obra de Deus de modo geral no mundo. Nós temos muitas divisões, e tem que ter, porque na obra de Deus tem aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Aqueles que não são vão se opor àqueles que são, e os que são não vão concordar com os que não são, porque nós temos que concordar com o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou caminhando para a Canaã celestial. Eu sei que o diabo vai levantar pessoas para tentar me caluniar. Eu não estou falando que eu estou certinho em tudo, não. Estou dizendo no sentido de Caleb e Josué. O diabo vai levantar, como ele sempre levanta, pessoas contra a minha vida, mas a gente vai aprendendo, porque se ninguém levantar contra você, tem alguma coisa errada na sua vida. Aquele que faz a obra de Deus, beleza, tranquilo, estamos juntos. Aquele que se associa a todo mundo acaba ficando pelo deserto. Então, quando se configurou, se concretizou a rebelião, olha só, verso 11, vamos continuar o capítulo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei
e farei de ti, no caso Moisés, povo maior e mais forte do que esse. Pela segunda vez, Deus quis destruir o povo de Israel e começar um povo novamente de Moisés. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 32, verso 9 e 10, Deus já quis destruir o povo ali. Aqui já é a segunda vez. Olha só ainda. Deus quis acabar com o povo. Vou acabar com esse povo, Moisés. E vou fazer de você um povo novo. Qual foi a atitude de Moisés? Vamos aprender. 13, verso 13, capítulo 14. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Moisés conversando com Deus, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, Senhor, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. 17. Agora, pois, olha como Moisés intercedeu pelo povo ainda: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Olha só, quando Deus quis matar o povo, Moisés: Senhor, não faz uma coisa dessa não, porque senão os povos dirão, não podendo o Senhor que os tirou do Egito fazer eles entrarem na terra prometida, os matou no deserto. Moisés começa a mexer com a mente de Deus. Olha só, um profeta intercedendo pelo povo rebelde. Com certeza. E aí, verso 20, o que Deus falou com Moisés? Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Segundo a tua palavra, Moisés, eu perdoo o povo. Vou dizer assim novamente. Olha a importância, irmãos. Olha a misericórdia. Não quer dizer que o que o povo estava fazendo era assim digno dessa misericórdia, mas a misericórdia alcançou ainda o povo. Nós aprendemos aqui sobre a tolerância de Deus e o amor que humilha, que vai até as últimas, intercedendo para Deus se compadecer. Se Moisés fosse outro, porque na verdade eles se rebelaram contra Moisés e Arão. Se ele fosse outro ali, vamos analisar o curso da situação. O que ele diria? Senhor, mata mesmo, esse povo não vale nada. Porque o povo se rebelou contra quem? Contra Moisés. Por isso que eu falei aqui, aquela hora que o irmão estava falando, essa é a parte mais difícil do cristianismo. Você orar por quem te faz mal. Não é fácil. Você dá uma face para quem te fere a outra. Ou para quem te fere um lado da outro. Essa parte do cristianismo, ela pega mesmo. Difícil, né? Então Deus perdoou segundo a palavra de Moisés. Isso aqui é muito forte, né, irmãos? Muito forte. Verso 21, vamos continuar. Porém, tão certo como eu vi, aqui tem um porém. Deus perdoou, mas ficou
barato para o povo? Veio a sentença, ou o castigo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Então Deus é justo. Olha só. Porém, Caleb e a sua descendência, eles possuirão a terra, porque ele perseverou em seguir. Amém. Houve em Caleb outro espírito. Irmãos, nós temos que ter um outro espírito. Espírito aqui é que guia a vida da pessoa. Nós temos que ter um espírito diferente. O espírito que guia muitas pessoas é o espírito do que vai dar certo. Elas querem coisas concretas, elas querem coisas na terra, elas querem coisas fáceis. Mas nós, independentemente se a coisa é fácil ou não, ou se era fácil ou não, nós temos que estar com o espírito que guia a nossa vida da parte do Senhor. Tem dificuldade? Tem, porque tudo que a gente vai fazer acaba tendo dificuldade. Acaba tendo. Mas, o que acontece? Se Deus falou algo para nós, e se tem uma coisa que Deus falou para todo mundo, é a salvação da alma, Ele colocou todo mundo nessa linha. Agora, se as pessoas continuarão nessa linha, aí é com cada pessoa. Deus quer que a promessa foi para todos eles entrarem na terra de Canaã terrena. A promessa é para todos nós entrarmos na Canaã celestial. Porém, só entrarão, como no caso de Caleb e Josué, aqueles que perseverarem em seguir a Deus. Tem que haver perseverança, porque os problemas vêm. Tem dia que você peca ou comete um problema, ou comete um pecado mediante um problema, você fica meio assim, meio que descrente. Isso acontece às vezes com o ser humano, mas quando acontece isso com uma pessoa de Deus, o que ela faz rapidamente? Ela não deixa esse espírito dominá-la. Exatamente, ela busca, porque nela há um outro espírito. Então essa questão do espírito aqui é uma questão muito séria. Não é? Houve outro espírito nele, em Caleb. Caleb, quando Moisés falou sobre a terra prometida, Caleb atentamente guardou as palavras do Senhor em seu coração. Josué também, mas não fala de Caleb, fala de Caleb, né? Ele guardou no coração. Então, quando ele começou a ver aquela oposição toda contra o plano de Deus, o que falou mais alto? O Deus dele. Exato. O nosso Deus. Então, quando nós estamos na obra de Deus, nós temos que saber o que nós queremos, o que está prometido a nós e para onde nós estamos indo. Porque tem muitas coisas que se levantam para tentar tirar a gente do caminho. Como eles, por exemplo. Não dá para a gente guerrear contra esse povo. Nós somos, aos olhos do povo da terra e aos nossos olhos, como gafanhotos. Nós não temos condição nenhuma de prevalecer como o povo do Senhor contra eles. Mas quem é que tinha garantido a vitória? O Pai. Então, quando a pessoa ela tropeça nesse sentido, isso mostra que há um problema nela, de fé, falta de fé. Mostra que há um problema na pessoa, porque na hora que a sua fé é provada, é testada, que você tem que falar: eu rejeito isso e fico com o que Deus me deu. Amém. Olha só, voltemos ao Egito. Irmãos,
Quantos cristãos têm voltado ao mundo, né? Hoje em dia? Cristãos que foram libertados até de alguns segmentos religiosos estão voltando para eles. Por quê? Ah, não! No meio desse povo aí nada prospera, nada dá certo. Ah, vamos embora. Né? Não vamos continuar, não. Tem ou não tem muita gente? Eu tenho muita pessoa. Então hoje principalmente, está havendo uma necessidade de nós perseverarmos muito, porque existem muitas oposições. Hoje tem tanta gente falando de Deus no mundo. Agora, aquela questão, todo mundo que está falando de Deus é de Deus? Será que tudo que está sendo dito sobre Deus é de Deus? Nós sabemos que não. Mas tem que haver em nós o quê? Um outro espírito. Pastor, espírito para brigar com quem não precisa? Não. Espírito para ser crente enjoado? Não. Crente que não concorda com nada? Não. É um espírito para rejeitar aquilo que não vem da parte de Deus. Amém. Aquilo que vai ser um obstáculo entre você e a sua entrada em Canaã. Eu gosto de falar sobre isso. Marque aí 14, tem tempo para nós, por isso que eu vou para lá. Vá para Hebreus 4, olha só, aqui está a nossa Canaã. Então vamos para lá só para a gente, né, enriquecer mais a mensagem do contexto para nós hoje, trazendo lá para cá. Capítulo 4 da carta aos Hebreus. Só dar uma olhada aqui assim. Olha só o que diz aqui no versículo de número verso 1 em diante, vamos lá, aproveitarmos o tempo. Temamos, portanto, Hebreus 4 em diante, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, referindo ao povo lá do passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o grande problema é que eles ouviram, mas eles não ouviram com fé. Ouvir todo mundo ouve, agora fé é para todos. Entendeu? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, ele usa o exemplo do passado para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência e fiquemos pelo meio do caminho. Não é?
Vamos continuar, verso 25 de Números 14. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, o Senhor dizendo, e caminhai para o deserto. Pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dizes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar dela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quando a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número, verso 34, dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Vocês verão, vocês pagaram caro, porque vocês me desagradaram, não é? Vocês terão experiência da minha impedição, rejeição. Olha só, irmãos, foram rebeldes, mas o preço foi muito caro. Então Deus enfatizou: nenhum desses vão entrar. Os filhos deles entrarão, eles não. Os filhos deles, que eles disseram que seriam como presas para os moradores dessa terra, eles entrarão. Os filhos, eles não. Eles cairão. Cada um, o cadáver de cada um cairá no deserto. Ficará pelo deserto. Cairá morto. Olha só a consequência da desobediência declarada. Não é? Então, o Senhor aqui, Ele deixou bem claro, Ele até permite uma rebelião, Ele até permite uma desobediência. Isso não quer dizer que a gente deva, fazer isso, tá? Mas Ele pode até permitir, como também pode não. Nesse caso Ele permitiu, porém, Ele prometeu a morte. Eles não vão entrar. Eu prometi para eles, mas como eles se rebelaram contra mim, não entraram no meu descanso, na terra que manda leite e mel. Verso 35. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão, morrerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar a toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Ou morreram de praga perante o Senhor. Então, ficou claro aqui. Mas aí no versículo 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Eita, agora. Todos da geração de Caleb e Josué morreram. Mas Josué e Caleb sobreviveram. Deus sustenta aquele que fica na palavra dele. No tempo de ruína, irmãos, hoje nós estamos vendo tempo de guerra, tempo de peste, tempo de fome, tempo de crises políticas mundiais. Há
quem diga que uma terceira guerra mundial está a caminho, não sei se isso vai acontecer. Nós passamos aí por uma pandemia, quantas pessoas desceram a sepultura, o Senhor se apiedou de nós, teve misericórdia e nos manteve de pé. Então nós precisamos de entender que o mundo hoje também está sendo sacudido, mas aquele que ficar com a palavra de Deus, se chegar a hora de Deus recolher ele, Deus vai recolher. Se não chegar a hora dele, pode cair bomba no mundo, pode vir segunda crise, terceira crise da pandemia, com ele não vai acontecer nada, porque quem faz o servo de Deus fica de pé na hora da destruição, na hora da crise, na hora do julgamento da terra, ao Senhor, para mostrar para as pessoas que aqueles que servem a Ele mesmo sustenta. Amém. Então é dessa forma. Isso aqui soa aos nossos ouvidos de uma forma muito maravilhosa. Todos morreram. Caleb e Josué sobreviveram. Por quê? Porque eles perseveraram em seguir a Deus, o Senhor deles. Então na perseverança da pessoa está a permanência dela. Para finalizar, usar esses minutinhos para finalizar, quando a gente vai para o mesmo trecho, eu vou só ler e vou finalizar, tá? De Deuteronômio, capítulo de número, parece que é Deuteronômio, capítulo 1, verso 26, assim, ó: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Olha o que eles falaram: Deus tem ódio de nós. Olha que ponto eles chegaram. A descrição aqui de Deuteronômio: por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Verso 28, Deuteronômio capítulo 1. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Eu não vou ler o restante não, para não esticar mais. Então o que eles fizeram? Eles amedrontaram todo o povo. O coração do povo se derreteu. É uma expressão que fala de amedrontamento. Aquele que, em vez de colocar coragem, um Caleb colocou medo, amedrontou. Por isso que houve essa perturbação. Daí a ideia da grande dimensão da rebelião que houve. Porque só Caleb dos 10, só Caleb dos 10, então a minoria defendeu Deus. A maioria, como sempre, se opôs a Deus. Né? E o versículo, olha só, verso 30 agora: o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos vós no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, vosso Deus, nele os levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Deus conduziu, como um pai conduz o filho, e eles não entenderam, porque não eram filhos, eram bastardos rebeldes. Então, irmãos, isso é uma declaração muito forte da Bíblia. Por quê? Porque, vamos analisar, vamos fazer uma rápida reflexão. Eu estou falando da nossa geração, do nosso tempo. Quantas pessoas que começaram a servir a Deus e ficaram pelo deserto? Morreram. E outra coisa, morreram como eles morreram. Começaram, mas não perseveraram. Isso é um alerta para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida a qualquer momento pode ser recolhida. A gente sabe disso. E tem muitas oposições, principalmente fora aqueles, né, que já são mesmo uma oposição à nossa vida. Às vezes na família, pode acontecer na igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na sociedade, porque no meio do povo deles lá, aconteceu no meio do povo. Então nós precisamos de entender o quê? Que é melhor abrir mão de toda e qualquer oposição e ficar com o que Deus falou, porque isso é que nos vai garantir a entrada no repouso, no descanso de Deus.
Quem não quer entrar no descanso? Todo mundo quer. Porque o resto é perturbação. Quem não for para o descanso é tormento. A Bíblia fala isso. Hoje a gente tem até pregador que não crê em inferno, não crê em mais nada, né? Não existe isso, não existe aquilo. Tem que vigiar muito, irmão, porque não é questão de querer que o inferno exista ou não exista. Existe um lugar de descanso para os de Deus, e existe um lugar de tormento para aqueles que não são. A Bíblia é clara. Então, por que eu li para os irmãos aqui Hebreus 4? Que dá um exemplo. Para que nós não façamos como aqueles que não entraram no descanso lá, no descanso da terra prometida. Não é? Agora, o nosso descanso é um descanso eterno, para sempre. Por isso que a gente deve vigiar para entrar nesse descanso, que muitas oposições vão surgir. Mas temos que estar firmes para não nos rendermos, não nos curvarmos, porque o diabo vai tentar nos tirar mesmo, como ele tirou muitos do propósito. Infelizmente. Né? Se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo, por favor. Com a graça do Filho e do Espírito, doce consolação do Espírito Santo. Dê-nos, ó Pai, no final de semana, consolado, animado, para que nós comecemos a semana prática amanhã, na consolação, no encorajamento, no ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. As palmas do governo. Do seu lado. Deus te abençoe para terminarmos o culto em comunhão. Amém? Pai do Senhor. Pode ser, irmãzinho. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Bonito. Olha aqui o meu pau.